Olá, alunos! Vamos aqui iniciar a correção da atividade de matemática, que trata sobre análise de dados, tá bom? Que é a primeira questão, e estatística, que a gente vai ver nas próximas questões adiante. Primeira questão diz assim: uma rede de supermercado resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Bom, gente, olhando o gráfico, a gente percebe aqui a primeira legenda, né? Que é essa legenda branquinha, que é de 8 horas às 12 horas. Essa legenda mais clarinha, de 12 às 16 horas, 16 às 20 horas e 20 às 23 horas são os horários que as pessoas responderam que têm preferência para ir ao supermercado fazer compra. Então, aqui a gente percebe que 49% das pessoas, que é o branco, que é a primeira legenda, prefere ir ao supermercado no horário de 8 às 12 horas. 25%, que é essa segunda legenda aqui, prefere ir ao supermercado no horário de 12 às 16 horas. 17% responderam que gosta de ir ao supermercado nos horários 15 horas às 20 horas. E 9%, que é essa mais escura, preferem ir ao supermercado no horário de 20 às 23 horas. Após analisarmos o gráfico, a gente vai chegar na dedução da pergunta. Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas prefere ir ao supermercado? Gente, o horário que as pessoas mais gostam de ir ao supermercado é esse horário aqui, ó, que representa 49%, que é das 8 horas às 12 horas, né, gente? A maior parte da população entrevistada prefere esse horário de 8 horas às 12 horas. Então, a alternativa correta dessa questão aqui é a letra A, pessoal. Gente, a questão 2 diz assim: um grupo foi ao zoológico e contou a quantidade de visitas que alguns animais receberam. Com os dados, construiu o gráfico. Vejamos aqui o gráfico, galera. Olha só aqui o gráfico. A gente percebe que macacos tiveram 70 visitas, né, gente? Porque ficou acima do 60, não é isso? Os macacos ficaram acima do 60. As onças, se você perceber, elas ficaram no 40. As araras ficaram no 20. E os tigres ficaram entre o 40 e o 60. Ou seja, 50 pessoas visitaram os tigres. Agora a gente vai analisar o gráfico e vai chegar à resposta correta. É correto afirmar que 110 pessoas visitaram os macacos e os tigres? Vamos focar aqui, gente, aos macacos. Quantas pessoas visitaram os macacos? Se você perceber, a barra dos macacos, ela passa de 60, ela vai até os 70. Então, aqui, 70 pessoas visitaram os macacos. Vamos ver os tigres. Os tigres, gente, fica entre o 40 e o 60, né? Entre o 40 e o 60, fica 50. Então, 50 pessoas visitaram os tigres, 70 pessoas visitaram os macacos e ao todo dá 120. E a letra A diz que é 110. Tá errado. Letra B. Os macacos e as onças foram os animais mais visitados? Gente, os macacos foram bem visitados. Agora, as onças não, né? Os bichos mais visitados foram os macacos e os tigres, né, pessoal? Então, essa letra B também tá errada. A letra C diz: os animais mais visitados foram os tigres. Não, os animais mais visitados não foram os tigres, foram os macacos. A letra D diz: os animais menos visitados foram as araras. Ah, gente, é verdade. As araras foram os animais menos visitados. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Alunos, a terceira questão diz o seguinte: em uma pesquisa realizada em uma escola, identificou-se os seguintes indicadores. Quais foram os indicadores? Idade, ano de escolaridade, renda, sexo, local de estudo, conceito obtido na última prova de biologia, quantidade de livros que possui. Nessa questão 3, o que você vai fazer? Você vai observar as variáveis e vai escrever na letra A as variáveis que são quantitativas e na letra B as variáveis qualitativas. Vem aqui comigo.
Então, pessoal, aqui na letra A, a gente vai colocar as variáveis que são quantitativas. As variáveis que expressam quantidades, números, né? Idade. A idade, ela expressa em número. Então, a idade, ela é uma variável quantitativa e fica na letra A. A outra variável, ano de escolaridade. Você faz qual ano? Eu estou no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano. Então, você também representa com um número, né, a sua escolaridade. Então, ano de escolaridade, gente, também é uma variável quantitativa, tá bom? Renda. A sua renda é quanto você ganha por mês. Eu ganho R$800, R$1.000, R$2.000. Então, a sua renda você representa em quantidade, em número. Então, a renda é uma variável quantitativa. Sexo. Qual é o seu sexo? Eu sou do sexo masculino, feminino. Então, sexo você responde com uma palavra. É uma variável qualitativa e fica na letra B. Local de estudo. Onde é que você estuda? Eu estudo na escola de ensino médio tempo integral. Eu estudo na escola Dona Sinhá. Eu estudo na escola Maria Guilherme de Carvalho. Então, o local de estudo é através de um nome, de uma palavra. Então, é uma variável qualitativa, local de estudo, e fica na letra B. Tá bom, gente? Conceito obtido na última prova de biologia. Nossa, a minha última prova de biologia eu fui péssimo, eu fui ruim, eu fui bom, eu fui ótimo. Então, conceitos são palavras. Ruim, péssimo, bom, ótimo, tá bom? Então, conceito da prova de biologia, que você vai responder com uma palavra, é uma variável qualitativa. Quantidade de livros que possui. Na minha casa eu tenho mais de 30 livros, mais de 50 livros, né? Então, você responde com uma palavra. Então, a quantidade de livros que você possui é uma variável quantitativa. Não esqueçam, variáveis que representam números, quantidades, são chamadas de variáveis quantitativas. Variáveis que representam palavras, qualidades, são chamadas de qualitativas. Nessa questão 4, gente, é muito fácil. Vocês vão analisar todos os gráficos e vão escrever os nomes dos respectivos gráficos de acordo com os que eu apresentei na aula para vocês anterior, tá bom? Então, esse primeiro gráfico, o gráfico da letra A, que fala sobre o ciclo do crescimento do eucalipto, você percebe que é um gráfico que vem ser representado através de imagens, né? Imagens do eucalipto. Então, na letra A, eu tenho um exemplo de pictograma, tá certo? É um gráfico ilustrativo que traz imagens, desenhos. Já na letra B, gente, eu tenho aqui esse gráficozinho redondo, né? Esse gráfico redondo é chamado de gráfico de setores. Na letra C, eu tenho aqui esse gráfico, que é um gráfico pioneiro. Esse gráfico aqui é o gráfico de barras verticais, é quando as barras estão para cima, tá bom? Na letra D, eu tenho um exemplo de histograma. Se você perceber, todas as barrinhas aqui, elas estão emendadas uma na outra, que a gente nem consegue ver. Não é, gente? Porque tá tudo grudadinho uma na outra, pintado de preto. Então, aqui eu tenho um exemplo de um histograma. E na letra E, desculpa, eu tenho um exemplo de gráfico de linhas. Recapitulando, letra A, pictograma. Letra B, gráfico de setores. Letra C, gráfico de barras verticais. Letra D, histograma. Letra E, gráfico de linhas. Então, alunos, seguindo aqui a ordem dos gráficos, a gente percebeu que na letra A nós temos um gráfico representado através de imagem. Então, nós temos um pictograma. Na letra B, a gente vai ter um gráfico de setores, não é isso, gente? Que é esse gráfico redondinho. Na letra C, nós temos um gráfico de barras verticais. Na letra D, nós temos um histograma. Você percebe todas as colunas emendadas umas nas outras. E na letra E e último, nós temos um gráfico de linhas. A questão 5 e última diz assim: analise o gráfico abaixo e responda. Gente, esse gráfico aqui é um pictograma, né? Pois ele traz a imagem de carros. É um pictograma. Quantos carros foram vendidos nos meses de abril e maio? Você vai ter que focar na legenda, gente. Focou?
Cada carrinho desse completo equivale a 2.000 carros, a 2.000 unidades. Então, a pergunta é, quantos carros foram vendidos em abril e maio? Então, se você perceber aqui em abril, ó, é um carrinho completo, 2.000, outro carrinho completo, 2.000 e a metade de um carro. Então, se um carro é 2.000, a metade dele é 1.000. Então, em abril foram vendidos 2.000, mais 2.000, mais 1.000. Então, em abril foram vendidos 5.000 carros. E em maio, gente, ó, eu tenho todos os carrinhos são completos. Se cada um carrinho completo é 2.000, então em maio foram vendidos 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 carros. Então, a resposta para essa pergunta diz que em abril foram vendidos 5.000 carros e em maio 8.000 carros. Beleza, pessoal? Deixa lá o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima aula.